Então, Pedrão, hoje nós estamos inaugurando a cultura orgânica do ano. A gente teve quase praticamente toda a pandemia entrevistando grandes amigos nossos. Pena que a Mafê não está aí presente agora, caiu, né? E Uhum. mais grandes amigos nossos aí, como já te falei. E gostou da música, Pedro? Pô, gostei demais, Sérgio. Deu para conectar aqui, já trouxe as águas aqui, as emoções, que é É, muito bonita, é muito a nossa caminhada mesmo, né? O muito Nanã, a essa nossa música do caminhada, Nanã. né? Sou louco para aprender a tocar ela. Então, treina aí, treina aí. Você tem visto bem o Lucas, né? A Júlia te ajuda a tirar lá. Inspirar, né? Inspirar, isso. E, então, é, vamos abrir aí para você, comentar como que você chegou nesse caminho, né? O que você andou fazendo e quais são as grandes novidades Uhum. que vêm acontecendo direto assim na tua vida e principalmente agora. Sim. Arro, então, meu povo, com licença de chegar aí nessa reunião dos anciões e anciãs. É muita alegria, muita emoção de aceitar esse convite aí que o Sérgio trouxe, né? É um ancião da nossa aldeia aí, já trouxe tantos encontros especiais, né? Teve um especialmente que ele fez o Nós Homens, né? Que foi um encontro do Sagrado Masculino no Sítio Mana Terra, foi muito importante na minha vida, com meus 27 anos ali, 28. Foi muito importante mesmo integrar essa força também, né? De ser homem, de fazer essa passagem aí com a sua companhia. Então é uma pessoa muito marcante na minha vida, assim como a Amanda, filha dele, o Brunão, né? Assim como a minha mãe, que eu vi que está aqui presente, né? Boa noite, minha mãe, sua benção. E a Fernanda, minha companheira, está aí, está aqui a alguns metros de distância, ali mais para baixo na ladeira, acompanhando. Saudações também para minha parceira de aventuras. Então é uma satisfação estar aqui com essa família, que para mim é uma aldeia, né? Cada dia fica mais claro isso, cada dia eu tenho menos vergonha de falar essas palavras sagradas, né? Pode parecer assim, eu aqui com a pele branca falando de aldeia, mas é mais pura verdade, né? A gente conhece nossas almas. Então, essa é a minha saudação, de estar aqui com vocês. Uma feia parceira de longa data aí também, que está aí presente. Uma irmã, né? E assim, hoje eu com meus 33 anos, né, eu tô num momento muito forte da minha vida, muito encontrando com o meu sacro ofício, né, de uma forma cada vez mais profunda e menos engessada, vamos dizer assim, né? Saber separar aqui o ofício do serviço, né? Eu sou jardineiro desde, acho que dos 17 anos, assim, né? A minha avó Luísa era jardineira também, ela já fazia agrofloresta, mesmo sem saber o nome, né? Sem saber esse nome, ela já fazia. Né? Minha mãe gosta muito de plantas também. E então esse foi o primeiro ofício com que eu me conectei, assim, né? Primeiro cultivando uma pimenta para fazer molho de pimenta, essas coisas. E aí ingressei em biologia lá com meus 19, 20 anos. E depois de estudar um pouco de a teoria, né, academia, botânica, eu vi que eu não sabia direito plantar minha comida e que não era na academia que eu ia aprender, né? E aí um anjo sussurrou no meu ouvido sobre um centro de permacultura no sertão da Bahia. E eu fui morar lá com a Marcia Hanzi, né, uma grande mestra aí da permacultura que mora lá na Caatinga, no sertão baiano. E lá com meus 21 anos, né, com o empurrãozinho da minha mãe super incentiva nessas aventuras, eu fui lá fazer uns estudos para a faculdade não atrapalhar meus estudos, né? Fui lá e conheci a permacultura, que foi um grande óculos que eu coloquei lá no sertão da Bahia e nunca mais a minha vida foi a mesma, né? A permacultura ensina a gente a olhar para cada material, cada recurso, cada processo da natureza
como uma entidade, né? Como algo sagrado, como algo para se cooperar, né? Para a gente andar junto, andar do lado, como um ente da família, né? Assim, os rios têm nomes, né? As pessoas mais dos antigos aí conversavam com os rios, né? Conversavam com as árvores, e a gente foi perdendo essa. E aí eu senti de ir para o sertão aprender com o povo que está mais nessa linhagem, né? E eu conheci uma permacultura bem intuitiva. A Marcia, ela traz um curso que é agricultura intuitiva, né? Que traz muito essa coisa de, mais do que a gente saber as medidas e as fórmulas, a gente está escutando as mensagens, né? Escutando as intuições, principalmente. E assim me conectei com a permacultura lá com 21 anos e mudou totalmente. Eu sentia que eu estava numa montanha lá na Bahia, olhando o mundo lá embaixo, falando: "Ó, o povo lá em São Paulo lá, olha o que eles estão fazendo, que doideira", né? Assim, mudou muito a minha visão de mundo, assim. E desde então, desde que eu voltei da Bahia, eu tô sendo, assim, meu chefe é o grande mistério, né? O grande espírito, e vai aparecendo desafios ligados com isso, com transformações de espaços, né? Mais do que só a jardinagem, que foi o começo dessa trilha, né? Hoje eu também tenho uma nova paixão na vida, que é a bioconstrução, há alguns anos, né? Me relacionando com bioconstrução também, que é mais um elo da permacultura. Eu imagino que muita gente aqui já conhece a permacultura, e ela tem muitos braços, né? Mas voltando no ponto assim de como eu apresento hoje o meu trabalho, eu acredito que eu trabalho com espaços vivos, né? Com o planejamento, com a cocriação de Fala um espaços pouquinho vivos. mais da bioconstrução, Pedro, antes de você continuar a trilha, né? Acho que Maravilha. seria Pode bem guiar aí, bacana Sérgio. você ter uma experiência tão grande e fala um pouquinho das obras, fala um pouquinho mais disso, tá? Uhum. Maravilha. Então, nós me veio uma coisa que agora só vou abrir um parênteses aqui. Muito antes, assim, eu vejo que é uma coisa que, desde pequeno, eu gosto muito da biodiversidade, né? Sempre gostei de dinossauros, de montar cenários, né? Essa coisa de eu criava, ficava na banheira dentro d'água horas, ou como bom canceriano, ascendente escorpião, ficava horas dentro d'água na banheira com os dinossauros e os bichos, e separava os herbívoros dos carnívoros, né? E criavam cenários com o que eu ia achando, e isso tem muito a ver com a bioconstrução e a permacultura, eu acho, porque é você ler a qualidade de cada material, de cada espaço, né? Não adianta a gente pegar um projeto e aplicar ele, um projeto que a gente já replica em vários lugares, porque não funciona assim, né, na natureza. Né? Por exemplo, eu estou aqui em Ubatuba, no momento, eu estou aqui molhado, suado, tudo mofa aqui, né? Eu trabalho com mofo aqui, é constante, os bastões de ervas que eu faço, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, só um spoiler. Aqui tem que tomar muito cuidado porque tudo mofa. Então, esse é o desafio da bioconstrução e da permacultura, de a gente fazer leitura dos espaços. É uma coisa que eu ofereço também para nossa aldeia, né, e para os espaços, que é ajudar o guardião, a guardia do espaço, a fazer a leitura de todos os potenciais, os conflitos, os sonhos que as pessoas têm para aquele espaço, as aptidões que o espaço já tem, né? Então, de fazer essa leitura física e energética, né? De perceber como cada canto como a gente se sente em cada canto, né? Em cada espaço. E essa leitura é importantíssima para quem quer andar em parceria com a natureza, né? Para quem quer co-criar e não impor um projeto, né? E, assim, a bioconstrução chegou num momento que eu estava fazendo muitos projetos, né? Eu estava projetando uma praça. Na verdade, eu já participo de bioconstrução na Humana Terra, né? Graças a essa ponte aí da Amanda e do Bruno, participando, ajudando em cursos, né? Em vivências, assim, já fui ali de cantinho olhando e aprendendo, observando por alguns anos antes de começar a pôr a mão na massa mesmo, né? E
Mas meus avós também eram super ferramenteiros, né? Meus dois avós, dos dois, eram super fazedor, tinham oficina, ferramentas. Então, quando eu entrei nesse mundo, eu sinto que conectou muito com essa ancestralidade também, das ferramentas de poder, né? Assim, cada um tem as preferidas, né? Assim, muito. A minha é a enxada e o facão aqui que me vem a princípio, que eu gosto muito. E a tesourinha de poda também, como o meu mestre Peter Webb entra no mato com a tesourinha de poda, não com facão. E então foi assim que, no meio desse projeto, que era a Praça dos Incas, convido todos a conhecer, no Jardim Europa ali, na Rua Peru, que é perto do Museu de Imagem e Som, chama Praça dos Incas. A gente fez há uns 4 anos atrás a execução desse projeto, eu e a Vera Pezzini, que é uma paisagista e desenhista maravilhosa, e junto com o Pizza, que é um grande bioconstrutor, assim, um cara incrível, assim, quem conhece ele sabe, tanto como pessoa, como profissional, assim, tem essa coisa nipônica, né, a ancestralidade japonesa que faz as coisas com muito cuidado, muito esmero, assim, foi um grande mestre também da bioconstrução. Ali na Praça dos Incas ele fez muita coisa, e o Glauco Murta, né, que já participou aqui também que é um bioconstrutor, né, do Bioconstruindo, rei do reboco de terra, né? Então o Glauco ele foi lá fazer uma terra ensacada, né, um banco super longo na praça, assim, e como quase todas as obras levou mais tempo do que a gente imaginava, e ele teve que ir embora e eu tive que ficar lá e puxar e terminar, né? E os dias que eu fiquei com ele, eu fui pegando a manha, fui resgatando tudo que eu aprendi com o Bruno, com o Chico, né? O Chico Lima, nos cursos da Alma na Terra. E liguei pro Bruno, né? Fiquei 1 hora no telefone com o Bruno, não sei se ele vai lembrar. Liguei para outro amigo, Rodrigo Calles, fiquei mais 1 hora. Falei, não, beleza, vou pegar essa obra aqui, né? E, e aí, Bruno, tá aqui, bom que ele tá aqui também. Um salve para esse meu irmão aí, mestre, amigo. Tamo junto. E então foi a primeira lá na Praça dos Incas que eu peguei, assim, e no dia que eu terminei a obra, né, uma ligação de uma paisagista falando que ela queria fazer uma arquibancada de terra ensacada, que em volta de uma fogueira, né, e aí eu já falei, nossa, topo, né, grande espírito, que meu chefe mandou, tô topando, né, e foi muito legal, né, e essa é a nossa rede, porque ela falou, eu falei com o Pete, ele indicou você para fazer isso, a Vera para fazer um jardim, e o Pizza, eu falei, pode falar, estamos os 3 juntos aqui nesse momento, né, fazendo, trabalhando, né, então é muito bonita essa nossa rede, que faz junto, aprende junto, né, hoje eu faço parte de uma rede que eu tenho muito orgulho de fazer parte, é bem orgânica, né, assim como esse grupo, que qualquer trabalho, qualquer cocriação de espaço, assim, criação de um espaço, a gente sabe quem consultar. Se a gente não sabe fazer, a gente tem um amigo que sabe, né? Então é muito bom, uma honra assim fazer parte de uma rede com tantos profissionais que amam o que fazem, que se especializaram em alguma coisa, mas sabem fazer muitas, como um bom permacultor, né? E assim foi parecia em 1 ano, acho que eu fiz umas 10 obras de terra ensacada, assim, né? Eu ainda não tenho experiência com estruturas, né? Fazer uma casa assim, eu estou começando agora a ter essa experiência no sítio Saramandala. Eu vou falar um pouco mais sobre esse capítulo do Saramandala, né? Mas eu sempre fiz mobiliários de jardim, né? Eu gosto muito, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de bancos, porque eu acho que o banco ele transforma a relação com o lugar, né? De ser um lugar de passagem e você entrou aqui, o Brunão, meu irmão, com essas mensagens bonitas aí. Mas então um banco, quando ele é um lugar de passagem, se põe um banco, as pessoas começam a parar nesse lugar, conviver com esse lugar, olhar de um ângulo que não via antes, né? De um ângulo de quem está respirando ali, não está só correndo, né? Então eu gosto muito de colocar bancos no jardim e gosto muito de linhas curvas, né? De curvas e assim como a natureza. Eu acho que a linha reta é uma das piores invenções do ser humano, né?
Claro que de vez em quando a gente precisa de um pouquinho, mas a gente cartesianou demais, né, as coisas, assim, e a gente fica confuso com tanta ordem que a gente quer, né, com tanto controle das linhas retas, né. Então, acho que quando a gente constrói as curvas, a gente faz um carinho na alma, né, assim, então é muito bom. Os bancos chegam com essa influência do Gaudí, né, eu sou muito admirador do Gaudí, minha mãe é arquiteta, cresci ouvindo falar desse mestre aí também, então trazendo essas curvas para o jardim, acho que é uma super combinação, né, da bioconstrução com a jardinagem, com o paisagismo, colocar esses bancos, muros de arrimo, quando o jardim é inclinado, a terra ensacada é muito boa para criar patamares, né, para fazer contenção, para fazer arquibancadas, ou bancos com encosto também, né, tudo de terra ensacada. E essa é a técnica até hoje que eu tenho mais experiência, assim, porque nesse ano, depois da Praça dos Incas, foi aparecendo um trabalho atrás do outro, com terra ensacada, e a gente foi aperfeiçoando o reboco, né? E as cores, os formatos. Esse ano a gente fez uma rampa aí, que o Bruno fez a parte de madeira. A gente chama de escolinha também essas obras, né? Coisas que a gente está querendo aprender, a gente pega junto para fazer. O Brunão fez a escolinha de marcenaria esses tempos, em julho agora. Fizemos uma rampa, arquibancada, banco, assim, num espaço de crianças. E os bancanteiros também é possível fazer com terra ensacada, né? Você cria um banco e atrás do banco, na parte mais alta, dá para fazer colocar terra boa para plantio, pôr uma drenagem para água, né? E criar canteiros com bancos, né? Ao mesmo tempo, assim. E esse é um dos princípios da permacultura, inclusive, um movimento ter mais de uma função, né? A gente usar as bordas, né? Então, o banco é uma ótima borda, a terra ensacada é uma ótima borda, assim. E então, o bambu também é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Aprendi com o Pizza muito assim sobre o bambu, com o Bruno, com o Chico também. Mas é algo que eu ainda não tenho ferramentário, né? Que tem isso é outra coisa. Quando a gente vai se formando num caminho, as nossas ferramentas também elas fazem a gente poder ir mais longe ou precisar de alguém para ir junto, né? E bambu é uma coisa que eu adoro. Trabalho muito com bambu quando uso facão e porrete e amarração, mas eu não trabalho ainda, eu não tenho furadeira, parafusadeira, assim, essas ferramentas eu ainda não tenho, então eu ainda não aprofundei esse estudo do bambu por, por falta de umas ferramentas, mas já dá para fazer no rústico, né? Já dá para fazer muita coisa, muitas bordas, assim, mas quando a gente precisa de uma coisa mais profissional, assim, aí tem o Brunão, tem o Pizza para chegar junto, a gente fica mal acostumado, né? Agora mesmo eu tô aqui em Ubatuba, apareceu um trabalho com bambu e eu não tenho as ferramentas, né? Então estamos achando uns parceiros locais aqui também. E apareceu um desafio esses dias que é uma escada num lugar que não para a água, que a água não para de correr, né? Tá sempre desmanchando a escada. E aí eu resolvi fazer uma técnica nova, assim, que eu nunca fiz, que é o ferro-cimento. Eu esculpi esse lugar da terra, esculpi a escada com contenções de bambu, e depois eu vou colocar uma tela de galinheiro no formato que for esculpido e vir com um cimento para firmar mesmo, durar uns anos e não só alguns meses, né, nesse lugar de tantas águas, assim, né, que era um morro bem inclinado, né, então eu gosto muito dessa pertença e propriedade que a gente, cada dia a mais, a gente não precisar de terceiros para fazer, a gente chama os terceiros para ajudar a gente a fazer, né, mas não depender tanto, assim, né, poder. E, pois é, né, as fotos, eu não tenho muitas, aqui alguém está pedindo fotos, dá para mandar pelo Zoom, assim, na minha, se eu tiver aqui Então, na minha... você pode mandar no nosso grupo que todo mundo depois vê, entende? Ah, Você sim. tem, porque aí acho que fica mais fácil hoje. Pode ser, Sérgio, pode ser sim. Aí eu Né? seleciono mais aqui, que eu não tenho muitas aqui no celular. Aí se puder amanhã, eu não tinha colocado você ainda no grupo, estou vendo aqui, eu estou colocando agora no grupo da Cultura Orgânica.
agora você já está. E então amanhã depois você pode postar umas fotos aí, né? Fechou, Desses maravilha. trabalhos que é bem legal mesmo, posso conhecer, né? Uhum. Possamos conhecer. Eu já conheço vários dos seus trabalhos, né? E, e aí você postando lá vai ser legal, né? Uhum. Então, Aí, vamos assim, lá. acho que nessa rumo da bioconstrução, né, acho que o capítulo mais recente da minha vida, é até uma novidade que acho que muitos não sabem aí, dos amigos, né, eu estou criando uma relação muito forte com o sítio Saramandala, que é um sítio em Então, Sarapuí. Pedrão, eu sei que você está Oi, ansioso para falar do sítio Sarabandá, mas eu vou pedir para você falar do quintal antes. arro, Quero saber esse com lado certeza, seu também. com certeza. Qual quintal? Porque foram muitos quintais na minha vida. O Não, o quintal lá de Osasco? quintal lá de Osasco, lá é quintal, eu não Aham, lembro o nome inteiro. com certeza. Né? No teu trabalho de educador e tudo Com isso. certeza. Pô, Sérgio, esse é um trabalho bem marcante no minha carreira, né, de educador, né, assim, eu percebo que o rumo que eu escolhi tem muito a ver com as coisas que eu estou buscando como elemento, né, eu gosto muito de entender o mundo com os 4 elementos, né, água, fogo, terra e ar, e no meu mapa eu tenho muita água e muito fogo também, terra e ar eu não tenho no mapa, né, assim, a princípio, né, eu sei que os astrólogos vai esmiuçar e vai achar, mas mas eu sinto que é uma busca muito grande a terra e a água, a terra e o ar, né? Então fui atrás de ser jardineiro e ser educador, né? Não com essa consciência, a gente vai percebendo depois. E, e eu já trabalho como educador de educação ambiental, assim, né? Desde os 20 anos, levando escolas para trilha, mas eu achava ainda algo muito verbal, algo muito racional, esse discurso de a gente levar a pessoa e ficar falando sobre o nome da árvore. E é legal também, né? Saber que mora formigas na Embaúba, né? E tudo. Esse tipo de coisa, que os musgos são o papel deles nas cascas das árvores, as cores. Isso é muito interessante, mas eu sempre senti falta do que hoje eu sei que é o afeto, né? Uma coisa mais ligada ao afeto. Eu acho que o afeto é um caminho muito mais curto para criação de vínculo das pessoas com a natureza, né, das plantas com as pessoas, com a biodiversidade, né? Eu acredito muito no caminho do afeto, porque a ciência e a razão são um caminho também, mas são um caminho muito longo e às vezes muito chato, né, do jeito que ele é feito. Claro, eu conheço cientistas brilhantes que fazem a ponte, né, da academia com as ruas, o campo, né? Mas em sua maioria eu como biólogo da USP posso falar porque eu vivi lá de dentro, né? Assim, essa coisa acadêmica desconectada da realidade, né? Então, nesse tipo de educação de quintal, né, que foi onde eu encontrei a Humana Terra, o Bruno e a Amanda, eu acredito que o espaço é quem fala, né? O espaço tem poder. Então, quando você transforma um espaço, você está transformando relações, transformando emoções, transformando hábitos, transformando sensações, né? E lá em 2010, quando eu voltei da Bahia, a gente começou a cuidar de um canteiro central de uma avenida no Alto de Pinheiros, que era o Crianteiro, né? E a gente fazia jardinagem, compostagem, pegava madeira e fazia bancos em volta da fogueira, sempre o fogo sagrado aí, né, em presente nos nossos encontros para manter a nossa ancestralidade, né? E aí do Crianteiro chamaram a gente para fazer a mesma coisa que a gente fazia no Crianteiro, eu e o Felipe De Luca, né, que é um irmão, um grande guia nesse caminho também, chamaram a gente para trabalhar com crianças ali da região da Paraisópolis, fazendo a mesma coisa, jardinagem, marcenaria e transformando um espaço ali. E foi assim que eu encontrei a grande ferramenta de trabalho da minha vida, né, com as crianças, que são os espaços educadores, né? O espaço é o protagonista. Os educadores estão ali para planejar o espaço, transformar, para colocar a mão embaixo da cabeça da criança na hora que ela for cair. A gente deixa cair, mas põe a mão para não se machucar, né? Então, eu acho que o educador ele é uma enzima, né? Ele é um facilitador, outra palavra maravilhosa, né? É um cuidador dentro do espaço, mas o protagonismo de uma educação, de criação de vínculo com a natureza,
eu acredito que tem seu espaço, né? As plantas, os insetos, as flores, as texturas, os cheiros, os gostos, eles dão lições. Eles são verdadeiros mestres, né? A biodiversidade é uma mestra de a gente se entender, de a gente se sentir, né? Então, mais do que a gente ficar falando, enchendo a cabeça de ideias, a gente precisa ajudar as pessoas a terem sensações, a experimentar, né? A informação não é experiência, né? A informação muitas vezes tira o lugar da experiência, né? Porque a pessoa, eu já ouvi falar, eu já sei que essa planta é comestível, mas você já comeu, sabe como prepara, né? E aí, nesse caminho dos quintais, estou chegando no Quintal Mágico lá de Osasco, né? Depois, esse projeto em 2010 chamava Quintal Criar, que eu comecei com o Deluca e com o Michel, que encontrei esses dias aqui em Ubatuba depois de 10 anos, as sincronicidades da vida, né? Agradeci muito ele por esse portal e a gente não tinha planejamento algum. Nossa primeira lei do Projeto Quintal era proibido proibir, né? A gente chegava, o que dava na telha da gente fazer, ou das crianças, a gente fazia juntos, sempre propondo alguma coisa, mas misturava jardinagem com skate, com brincadeira, subir na árvore com balanço, né? E aí chegou a Amanda e o Bruno na minha vida para trazer um pouco de limite para aquela criança que cuidava de outras crianças, né? E essa criança ainda está viva aqui, mas hoje eu sinto que também existe um adulto também, né? Um, um, um ancião quando precisa também fazer cara feia, ou rir, ou dar lições, né? E aí, nesse rumo, eu encontrei o Bruno num projeto chamado Viveiro Escola, que era nas escolas públicas de Santo Amaro, e assim foi por 8 anos, né? Por 8 anos estivemos aí nas escolas de Santo Amaro, trabalhando com plantio de mudas, fazendo canteiros, horta, até lago a gente fez numa das escolas com coleta de água da chuva, né? Filtros de água. E aí, conhecendo o Bruno, ele me apresentou para Amanda, e assim começamos uma jornada no Quintal Mágico em Osasco, né? De quintal para quintal. E eu sou muito grato nesse momento que eu conheci a Amanda e o Bruno também, que eles também me apresentaram por uma das grandes fontes de conexão na minha vida, que é o xamanismo, né? Essa cultura, com as culturas ancestrais aí, com a nossa alma vermelha, né? E hoje eu piso forte aí nesse caminho, cada vez mais, e sou muito grato ao Regis Apoinan também, que sempre esteve com a gente aí, trazendo essa sabedoria, essa ancestralidade. E aí chegou o Quintal Criar e o Viver Escola na minha vida, que foi no mesmo ano. E eu vi que eu podia seguir nesse rumo, né? Esses meus amigos que começaram o Projeto Quintal comigo, e que foi o Felipe, principalmente, que vislumbrou, escrevia a respeito, filosofava a respeito desse ofício, dessa profissão, né? E de ser jardineiro, criador de espaços. Ele falava que a gente era artistas, criadores de espaços, e que as pessoas passavam no meio da semana e viam a gente no canteiro central plantando e tal, e as pessoas deviam perguntar: o que esse cara está fazendo aí no canteiro central? E ele falava: a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Esse que é o nosso trabalho, né? Transformar os espaços, deixar eles melhores, né? Não precisa ter um trabalho que a Babilônia não impõe, né? E então o Felipe abriu essas portas assim, e a Amanda e o Bruno, eu sinto que eles enraizaram, consolidaram esse caminho quando eles chegaram e falaram: vamos junto, né? Eu sinto que a gente estava andando em trilhas paralelas, a gente se encontrou, e eles falaram: pô, vamos junto nessa trilha aqui, ó, vamos organizar isso é uma profissão, isso aí chama jardineiro educador, né? Eu preciso de um jardineiro educador. E aí sim, cheguei no Quintal Mágico, que foi mágico mesmo, acho que eu fui quem mais aprendeu naquele espaço, e é um dos modelos que eu mais acredito, né? Hoje, depois de passar em muitos projetos, eu acredito muito no modelo que a Amanda criou, que eu estava lá 2 vezes por semana, que é muito tempo, assim, em geral é uma vez por semana os projetos do terceiro setor. Eu estava lá 2 vezes por semana, e de manhã eu estava com as crianças, e de tarde eu estava preparando o espaço para receber as crianças, né, para deixar, ou vice-versa, agora eu não tô, faz uns anos já, né, mas separava um pouco a hora de jardineiro e a hora de ser educador, né, isso é interessante para ter tempo, né, a maioria dos projetos eu sou só educador e eu faço com as crianças tudo, mas é muito interessante ter
um momento para estar conversando, percebendo o que o quintal está precisando, né? E era muito legal, a Amanda entende muito isso, né? Ela também foi uma grande guia, assim, na pedagogia, porque eu nunca fiz nenhum curso de pedagogia e tal, eu sou educador por pertença mesmo, né? Por saber de experiência, assim, e porque eu aprendo muito na oralidade também, muito, desde sempre, assim, o que as pessoas me falam eu guardo muito, via afeto, né? Mercúrio em Câncer aí, para os entendedores. E então ela guiou muito, e era muito legal porque ela sempre chegava para mim e falava: "E aí, Pedro, o que o quintal está precisando? Sobre o que as crianças, o que a gente vai conversar com as crianças, né? O que o quintal está falando?" E era muito legal ser o intérprete do quintal, né? E, e muitas vezes até personagens, né, que eu fazia ali, elementais do quintal, para interagir com as crianças e contar o que o quintal estava falando para gente, né, o que ele estava pedindo. Muitas vezes as crianças ajudavam nas missões, mas eram crianças pequenas, né, de 2 a 4, 5 anos. As de 5 já começam a conseguir ajudar de verdade, a ser mão de obra, né? Eu brinco que eu sou especialista em mão de obra infantil, né? Que criança trabalha sim, mas só o tanto que ela quer. Né? Ela trabalha só se ela quiser. Né? Tem uns que vão ficar 10 minutos, mas tem criança que fica 2 horas ali, compenetrado, se você deixar, né? E então eu gosto muito, hoje eu também achei mais a faixa etária, eu gosto muito de trabalhar com o segundo setênio, né, com crianças de 7 a 14 anos. Cada dia mais gosto do trabalho com os jovens, com os adolescentes também, né? Mas no Quintal Mágico foi uma experiência incrível com essa primeira infância. E lá, além de ter oportunidade, tem um grande acontecimento, um dos maiores acontecimentos da minha vida que aconteceu no Quintal Mágico também, que foi conhecer o grande mestre, irmão Peter Webb, né? Que a Amanda tem uma relação com ele há muitos anos e ele era um consultor do nosso projeto. Uma vez por mês ele estava lá, ou quando a gente tinha dúvidas a gente ligava para ele. E foi uma bênção, assim, tão grande estar perto dele, perto da Amanda, que eu até tranquei a faculdade nessa época também, para estar mais focado no Viver Escola e no Quintal Mágico, que eu sabia que naquele momento era o que mais ia me ensinar, mais que a faculdade, né? Assim, então foi mais um momento, além de quando eu conheci a permacultura, que eu tranquei a faculdade para estudar o que a vida queria que eu estudasse, né? Do Quintal Mágico, também foi uma grande ensinamento de primeira infância sobre como não falar tanto, né? Para as crianças pequenas, elas não têm tanto tempo de absorção assim, né? Elas não conseguem escutar por tanto tempo palavras abstratas, né? Então, elas quando assim como as formigas, quando chega a planta nova, elas caem em cima, né? Então foi um trabalho muito trabalhando com o tato. A gente fazia rodas. Agora a Amanda que falou que estava com saudade, a gente fazia rodas com as crianças sentando o bumbum no chão, que criança pequena só escuta com o bumbum no chão, né? Não dá para querer falar com ele fazendo outras coisas. A gente pegava uma mudinha assim e ia passando de mão em mão para eles aprenderem a fazer carinho na mudinha. Então a gente falava para eles tocarem os cílios e com essa mesma delicadeza que eles tocam os cílios, eles iam tocar nas mudinhas. Então era uma linguagem muito concreta com eles, né? Desse tipo, não adiantava explicar que não é para apertar e tal. Isso tem que vir junto com um gesto, com um movimento, com uma experiência. Né? Então a gente criou muitas experiências com as crianças, né? Eles traziam muitas experiências para a gente no meio dos trabalhos, né? De textura, de lama, de água, de fogo, de terra e de ar, né? Uma coisa muito muito forte assim. Nessa época até comecei a fazer dança afro. Isso me trouxe muito mais uma presença corporal assim com as crianças pequenas. Eu sentia que às vezes a gente estava falando, não dava, aí eu começava a movimentar em volta deles, fazer tipo um pastor, assim, e pegar neles e mexer e fazer uns tons de voz, né, que valia mais do que o verbo em si, né, as palavras, assim. Então foi um grande aprendizado sobre esses aconteceres, né, e sobre a importância de celebrar no espaço também. Quando o jardim já está feito, o que a gente faz? Né, tem a época que o jardim está lindo, a grama está cortada, está tudo florido,
né? Então, o que a gente faz? Então, foi muito essa coisa de vamos celebrar, vamos cantar, vamos fazer, né, rituais para esse jardim, né, para a gente. Então, foi muito abençoado esse tempo, assim, e foi muito abençoado estar perto do Pete, porque no final do desse processo que durou 1 ano e meio, 2 anos ali no Quintal Mágico, ele me sugeria coisas que eu já estava fazendo, assim, em alguns momentos. Ele falou, aqui era bom você plantar você já plantou, pô, você está entendendo, né? E foi quando eu comecei a criar segurança, além de saber que esse era o meu caminho mesmo, eu comecei a criar segurança de plantar, né? De ver que eu tinha noção do que eu estava fazendo, que eu fui muito bem instruído, né? Aprendi muito com as outras pessoas, com a experiência, com os anos fazendo isso, né? Então foi um momento, um grande salto do Quintal Mágico, assim, de me consolidar como jardineiro e educador, né? Que é um nome que eu gosto muito. Uma criança já me deu outro apelido que eu adorei também, que é Florfessor. Eu falei, professor, fala assim, não é professor de flor? Eu falei, também, né? Gostei do nome, assim. Então, assim seguimos nesse caminho aí, né? E o Quintal Mágico também foi um exemplo de como em pouco tempo a gente consegue realmente criar uma floresta, né? Porque o projeto chamava Uma Floresta em Meu Quintal. E em 2 anos a gente realmente fez aquele lugar ganhar sombra, não tinha sombra, né? Era só gramados e barrancos. E a gente fez escadas, passagens, túneis verdes, né? E hoje eles colhem muita coisa lá, né? Sou louco para voltar lá um dia. Quem quiser Você saber deve ter mais, fotos do entra. quintal também, né, Oi? Pedro? Você deve ter fotos do quintal mágico também, né? Tenho, não tenho no celular, mas eu tenho, assim, eu tenho lá no computador em São Paulo, assim. A Então. Amanda deve ter Agora, muitas quando também, você né? puder, posta para a gente um pouco. A Amanda deve Aham. ter também. Talvez ela Eu possa tenho muito. postar também alguma coisa, né? Tem um livro para sair em breve aí sobre o Quintal Mágico, né? Eu não sei se pode falar, Amanda aí. Ah, Gerou um spoiler, né? que bom. Olha lá, ele escreveu. Então, escreveu mais um É. livro aí. Então foi um grande salto, assim, o Quintal Mágico. E desde Então, então eu nunca mais. vamos chegar Uhum, finalmente nesse caminho para o sítio Saramandala aí. uhum. Bom, então assim, nessa pandemia eu comecei a sentir, eu me fechei muito, assim, né? Desde o começo do ano eu senti uma grande oportunidade de trabalhar a minha energia, né? Como a gente estava mais recolhido. E no primeiro mês eu aproveitei a desculpa da pandemia para não tocar em ninguém. Eu fiquei 1 mês sem tocar em ninguém, sem ter toque, né? Para ir trabalhando essa energia mais minha, né? Depois continuei uns meses mais recolhido também, aproveitando, né, o momento de recolha para entender algumas coisas, fazer alguns jejuns, né, de algumas coisas que a gente está sempre todo dia comendo, né, consagrando e tal, várias coisas e comecei a cuidar do meu quintal. Eu morava na Vila Sônia, né, na Casa das Águas, tem um quintal bem massa lá, com bastante mandioca, batata doce, romã, mamão, pitaia vermelha, várias ervas medicinais. E eu comecei a investir mais no quintal, porque eu estava plantando muito no quintal dos outros e pouco no meu quintal. E desconcentrei, tô vendo minha cachorrinha brigar com alguém. E então eu falei, poxa, eu sou permacultor e estou trabalhando fora para ganhar dinheiro para comprar minha comida e pagar o meu abrigo, sabe assim? Então começou a não fazer sentido mais para mim essa vida assim de ficar indo para fora e resolvi plantar minha poupança ali na terra, né? Meu alimento, é, dar mais valor e mais organização para minha comida, né? Ver quanto que eu comia por dia, quanto de recursos que eu precisava por semana, assim, né? E fazer uma racionalização da comida, assim, sem sofrimento, né? Graças a Deus, assim, dou graças aos privilégios aí, né, que eu tenho na vida também, mas sem luxos e sem muitas sobras, né?
E então foi uma oportunidade de perceber a nossa pegada mesmo, minha pegada, e comecei a investir no meu quintal ali, né? Aprendi muitas coisas sobre videoaula, né? Dando aula à distância, bem focado ali. E por não estar todo dia nas escolas, eu comecei a abrir mais a minha relação com as medicinas da floresta, né? Para quem não conhece, né, a ayahuasca, o rapé, a sananga, o cambô, né? Eu já tinha tido experiências anteriores, mas nunca tinha aprofundado esses estudos assim, né? E lá no sítio Saramandala é um grande centro, além de bioconstrução, é um grande centro de xamanismo também, né? De várias linhagens ancestrais, tem cursos lá, desde defumação e ervas, banhos de ervas, até cerimônias super ancestrais, como de ayahuasca, como de peyote, né? Então, lá foi um lugar que eu comecei a aprofundar esses estudos, até por estar mais recolhido, né? Por poder estar mais recolhido, menos andando no meio da Babilônia, né? E de multidões. Foi um momento que abriu esses estudos e junto com a bioconstrução, que já era uma paixão, né? E desde julho desse ano, eu estou frequentando muito o sítio lá, ajudando nas imersões, né? De voluntários e nos cursos, e é algo que eu já tinha experiência por conta da Humana Terra, né? Já era uma dinâmica que eu conhecia de uma aldeia que recebe pessoas que queiram se conectar com a natureza, que queiram aprender técnicas, né? Que queiram se trabalhar, e me senti num lugar em casa, né? Graças ao preparo da Humana Terra, assim, e do preparo do meu caminho também. E lá eu comecei a construir de casa, que eu nunca tinha construído, né? Falando de bioconstrução, comecei a construir um chalé que a gente está construindo desde julho. Eu cheguei, só tinha a fundação, né? E ajudei a subir as paredes de terra ensacada, né? O super adobe, e fazer o telhado de um quarto, né? Um telhado de madeira, de eucalipto, com telha de Tetra Pak prensado, né? Uma telha ecológica. E, e aí só depois que eu subi as paredes e fiz o telhado de um quarto que eu às vezes já dormia acampado, né? Acampava que ainda não está pronto, armava uma barraca lá dentro e tal, nos eventos. Veio um convite, né, para morar lá no sítio Saramandala e tocar a parte de agroecologia, né? Quando eu cheguei lá em julho também tinha uma figueira nascendo no pé de um jacarandá bem grande assim, e todo mundo chamava de mata-pau, né? E eu, como faço poda e tal, tenho equipamento para subir em árvore, fazer poda, o Felipe pediu para eu cortar aquela figueira, né? E eu fiquei uns dias olhando para a figueira e imaginando a cena de eu cortando e não conseguia pensar nisso assim. E lembrei muito do que o Pete fala para gente sobre as figueiras, né? Que figueiras são lugares sagrados, marcam altares, lugares de energia de polaridade negativa, né? Lugares que recebem raios. Então são lugares muito fortes de energia, né? São lugares bons para meditar, para para fazer rezos, para construir catedrais, né? Lugares de oração, de meditação, mas não é um bom lugar para dormir, né? E aí eu mandei foto para ele, perguntei, e aí ele mandou um áudio assim de 3 minutos dando uma aula sobre esses lugares, e eu mostrei para todo mundo lá no sítio, e todo mundo falou: nossa, realmente, eu sempre ia lá meditar, ia tomar meu rapé lá na beira daquela árvore. A árvore está no meio da horta mandala, do sítio Saramandala, né? Então eles de alguma forma já sabiam que ali era um altar, né? E hoje tem uma placa lá escrita, é, esqueci agora, mas eu vou lembrar em algum momento. Mas eu sinto que essa árvore criei uma relação com essa árvore, que é a árvore mais antiga ali, que parece muito grande, né? Uma relação, e eu sinto que ela convidou, assim, para estar lá naquele momento, e tem orientado muito meus aprendizados ali naquela horta. No dia do meu aniversário, em julho, me pediram para dar uma oficina de agrofloresta. Agora, no dia 1º de janeiro, eu dei uma oficina de agrofloresta no sítio. Então, muito forte esse chamado, né, do sítio, tanto dos seres ali em pé, né, dos seres elementais, quanto dos guardiões, né, do sítio, Felipe e a Jéssica, e me convidaram para morar justamente nesse quarto que eu ajudei a fazer o telhado e subir as paredes, assim, né. E lá no sítio Saramandala eu comecei também cuidando da horta, assim, tudo voluntariamente, né, trocando
pelo aprendizado, muitos momentos, assim, né? Me propus a fazer isso de novo, mesmo já tendo experiência em permacultura, eu estava querendo, né, sentir o chamado daquele lugar, né, do estudo das medicinas. Mas como o ofício chama, né, sempre que eu estava lá, as pessoas estavam querendo saber sobre a horta, sobre as plantações, a agrofloresta. Eu virei o disque erva, né, do sítio, sempre que a cozinha está funcionando. Ah, cadê o coelho? Vai colher lá a mandioca, vai colher manjericão, né? E respondendo aqui, o sítio Saramandala fica em Sarapuí, perto de Itapetininga, no quilômetro 142 da Raposo Tavares. É um grande centro, assim, eu sinto que é um grande epicentro do novo tempo, né? Tem vários pontos, assim, do mundo, vários satélites em volta da cidade se formando, né? Gente que não quer mais morar nos grandes centros, mas quer estar não tão longe, né? Então, a Humana Terra é um satélite, né? A Granja ali, Cotia, é um outro satélite com muitas coisas legais acontecendo. E eu sinto que o Saramandala é um desses epicentros, assim, de treinamento de novos seres humanos, né? Que são várias dinâmicas muito profundas lá, né? E nesse trabalho de estar lá recebendo pessoas, né, e cuidando não só das plantas, mas cuidando das pessoas também, eu me reconectei com uma coisa que eu já gostava muito de fazer, que eram os bastões de ervas, né, os incensos. E, e comecei a fazer muitos, e as pessoas quererem muitos lá no sítio, muitos eventos. Então eu comecei a vender mesmo, né, os bastões, sempre com muita devoção, assim, fazendo, e a conversa com as pessoas, né? Eu acho que o bastão, esse bastão, ele tem um poder de resgatar não, porque nunca morreu, mas de nos reconectar com uma ancestralidade, com um saber antigo, que valoriza o que não é visível também, né? E, e os bastões e as ervas da horta que eu estava cuidando voluntariamente começaram a bancar as minhas idas, os meus retiros no sítio, as cerimônias, começaram a ser bancadas pela horta que eu comecei a cuidar voluntariamente, vamos dizer assim, né? Acho que aquela horta recebeu a minha doação, minha devoção, e me devolveu bênçãos maravilhosas, né? Porque hoje todos que eu faço são vendidos, assim, lá no Saramandala, assim, né? Falo isso com humildade, assim, com carinho, né? Porque eu sei que é algo muito especial mesmo, que as pessoas estão em busca, né? Dessa reconexão, tanto com a natureza, quanto com sabedorias mais antigas, com coisas mais internas, né? Com buscas mais internas do que externas, né? E os bastões de rezo, eu batizei esse nome assim, né? Porque eu sinto que eles não são incensos, eles são ferramentas de trabalho, né? Então você não deixa ele sozinho queimando, que nem a gente deixa o incenso, né? Até porque ele não é só para perfumar o ambiente, ele é uma ferramenta de amplificação das nossas intenções, né? Inclusive muitas cerimônias usam os bastões apagados, não precisa nem acender para isso, né? Só as ervas já têm um poder acumulado dos 4 elementos, né? O que ao longo da vida toda dela ela foi acumulando, e na hora que a gente queima a fumaça, a gente está libertando esse potencial, e com os nossos chakras, nosso poder energético, né? A nossa humildade, nossa gratidão por elas, a gente consegue direcionar esse potencial, né? Então as intenções são algo muito fortes, né? Mesmo sem as ferramentas, mesmo sem amplificação, mas com a amplificação de uma ferramenta de poder, né? Deixa eu mais pertinho aqui para vocês verem, né? Então, ela vai transmitir nossas intenções, sejam para agradecer, para limpar, para pedir ajuda, né? Para clarear alguma coisa, para abrir algum caminho, para fechar algum caminho, né? E aí cada erva também vai ter o seu aptidão, a sua personalidade, né? E com Você esses pode feedbacks. citar algumas ervas que você usa aí? Você pode citar? Sim, a que eu mais uso é a lavanda, né? A lavanda brasileira. Brasileira não, a lavanda que a gente planta aqui no Brasil, que não é a lavanda francesa. É uma lavanda que tem cânfora também. Então ela não é só tranquilizante, ela também é ativa, né? A lavanda eu sinto assim que ela é a minha principal aliada e que ela que me leva para a festa das ervas e fala: "Não, pode confiar nele, que ele é meu amigo", né? Uma planta assim que eu tenho muita relação, já tive muitas insights
trabalhando com a lavanda, assim, né? Ela é uma planta que, essa lavanda que a gente cultiva aqui, ela traz uma tranquilidade com firmeza, né? Com acrescentamento. E ela é uma grande abridora de trabalhos, né? A lavanda, de se a gente precisa se conectar com alguma questão, se a gente vai fazer um rezo, se a gente vai curar alguma coisa no passado ou no futuro, ou com outra pessoa, eu sinto que a lavanda tem o poder de rasgar essa brecha do tempo e espaço e atravessar, né, as dimensões para levar a gente onde a gente precisa, assim, né? Mas ela é muito doce, então ela não tem um poder tão grande de limpeza de energia negativa, por exemplo, né? Aí chega a arruda, né, com um poder muito grande fazer isso. E tem uma que poucos sabem, que é uma das plantas mais plásticas, que eu estou nesse estudo da fitoenergética, né, é o manjericão. O manjericão, ele trabalha desde a clareza mental, né, ele ajuda a gente a ter uma clareza mental, ajuda a gente a ter foco nas nossas intenções, nos nossos desejos, né, ajuda inclusive a atraí-los. Tem algumas mandingas, vamos dizer assim, que eu estou vendo no curso, até para atrair pedidos, né? O manjericão é uma ótima planta para pedidos, mas ele também trabalha com a arruda lá naquela polaridade densa, de limpar a energia pesada, né? De quebrar demanda, né? O famoso mal olhado, né? De limpeza, de banho de ervas. O manjericão, ele é muito forte, assim, né? Quando a gente vai estudar, tem categorias, né? Então, categoria encantamento, flores, né? Categoria alinhamento, a categoria limpeza, o manjericão está em todas, né? Ele é uma planta muito plástica, assim. Então, tenho feito um dos que eu acho mais completo, uma combinação. Andei até conversando com o Gerard, que é um homem das medicinas lá do Chile, né, um ancião já cabelos brancos. Esses dias eu fui consultar ele, aí ele falou: esse aqui tá muito doce, ele não vai limpar, né, lavanda e palo santo só é muito doce, você vai trazer os encantados, mas você precisa pôr uma erva amarga aí se você quiser fazer limpezas também, né. Então o amargo, estou aprendendo que ele é muito importante, né. O pajé, o xamã, ele tem que ser amargo para espantar os maus espíritos, né? Que a amargura espanta os maus espíritos. A gente que é muito doce às vezes sofre, né? E então essa combinação das ervas faz a alquimia acontecer, né? E pergunta sobre adquirir os bastões, né? Eu ainda não me organizei para enviar, por exemplo, né? Eu estou fazendo isso muito pessoal, assim, algo muito que eu olho na cara da pessoa, a gente conversa e conta, né? Então ainda não estou organizando e nem estou querendo nesse momento ainda organizar um envio, por exemplo, do bastão, né? Tem toda uma ativação, né? Uma conversa, mas ela é possível virtual. Esse ano fez todos nós perdemos esse preconceito também, né? Das distâncias. A gente sabe que o tempo e espaço ele é atravessável, né? Mas ainda não me organizei, porque exige todo um tempo até para colher as ervas, né? O tanto que a terra consegue dar de ervas, estou plantando mais agora, né? Mas colhendo ervas no quintal dos amigos, nos sítios que eu passo, sítios que eu já plantei, eu agora estou passando, colhendo, né? Eu posso colher umas ervas aí, né? Então, na minha casa também, experimentando ervas novas, como a lavanda brasileira. A minha mais recente paixão é a Aloísia gratíssima, é a lavanda brasileira, o alfazema do mato. É um arbusto com folhinhas pequenas e ele tem um cheiro de lavanda fortíssimo. Ele não tem nada a ver com a lavanda, não é da família da lavanda, mas ele tem um cheiro fortíssimo e tem várias propriedades medicinais, né? Esses dias que eu fiz um bastão um bastão com ele, né? Então essa é a nova descoberta. O manjericão é muito bom para banho de ervas, respondendo a pergunta aí também, é um excelente limpador, traz clareza mental, ele é muito bom para clarear os nossos sonhos também. Quem tem dificuldade de lembrar dos sonhos, né? O manjericão, ele ajuda a gente a ter sonhos mais lúcidos, né? Tem uma conexão com sonhos também. Sem falar que ele é uma delícia, para quem nunca comeu a florzinha do manjericão, recomendo também. É uma delícia comer a flor dele, pequenininha, né? Tanto para os dedos pegar quanto para a boca, e o sabor é muito bom também. E, e aí, pedindo feedback das pessoas, porque é uma novidade, muitos processos fortes, né, acontecendo assim com as pessoas, eu falei, poxa, acho que eu estou fazendo algo bem sério, né?
e senti vontade de estudar mais para além da intuição e me inscrevi num curso de fitoenergética, né, online. Eu só comecei a ler o livro, ainda não comecei a ver as aulas, já vi uma coisa ou outra assim deles e gostei muito, né? Fitoenergética é um pessoal do sul, chama Luz da Serra, e eles organizaram um saber muito antigo de uma forma bem metódica, né? Eu que sempre fui improvisador, estou buscando essa coisa mais do Oriente, né, da disciplina, da organização nesses tempos da minha vida aí. E resolvi estudar um pouco, né? Tava fazendo tudo na experiência, na intuição. Resolvi dar uma estudada nos bastões. O alecrim, o que eu sei do alecrim é que ele é muito solar, né? Então ele é uma planta que traz muito fogo, né? Inclusive ele é todo assim, né? As pontinhas dele viradas para o sol, ele tá Alecrim querendo, né? dourado. Dourado, né? Que nasceu no campo sem ser semeado. E tem muitos alecrins do campo também, né? Que a gente não conhece, às vezes roça chamando de mato, mas aqui no Brasil tem vários alecrins do campo, que também tem um cheiro forte, que também tem essa coisa solar. Então ele é um estimulante. O alecrim ele traz a alegria, né? O nome já diz assim. E ele também tem várias propriedades bactericidas, antifúngico, né? Tem o óleo essencial dele também tem várias utilidades, né? Eu sinto que ele traz. Ainda não estudei no curso de fitoenergético alecrim, mas eu sinto que ele traz muita energia do masculino, né? Assim, no balanço aí. O Lavancrim, que é um dos incensos aí que eu gosto muito, é bem balanceado, assim, traz as duas polaridades. Olha lá, memória e criatividade. Então, e é isso, então, assim, finalizando esse capítulo do Saramandala, então é uma honra, assim, estar também como anfitrião. Eu já recebi a primeira imersão no fim de dezembro, um grupo que eu estava ali recebendo o grupo, né, para o Felipe e a Jéssica poderem estar em outros papéis. A Jéssica, ela faz biocosméticos maravilhosos, desde sabonetes até medicinas e repelente, manteiga solar. E o Felipe e a Jéssica também é bioconstrutora, assim, pega na enxada, é uma onça parda, aquela bichinha lá, assim. E o Felipe é super forte de bioconstrução. Eu conheci ele trabalhando, fazendo um jardim há muitos anos atrás, né, por intermédio do Pete também. E é um sítio muito forte, assim, faz só 5 anos que está lá e já tem obras inimagináveis, geodésicas bem grandes, assim, obras inteiras de terra ensacada, tem uma tipi indígena, né, do Caminho Vermelho lá também, bem grande, bioesculturas, tem coisas, entrem no Instagram, sítio Saramandala, né, é um lugar incrível, assim, e eu sinto que é um grande lugar de poder, né, que as pessoas têm muitas epifanias lá, né, eu inclusive tive muitas, mas eu vejo as pessoas tendo muitos processos, catarses inclusive, né, muito fortes naquele lugar. É um lugar que tem muita água, é seco a superfície da terra por conta da exploração, mas tem um aquífero muito grande embaixo da terra, né, então é um lugar que mexe muito com as nossas emoções, né, e essa secura na superfície, a terra embaixo também gera algumas coisas fortes, assim, a gente está até trazendo mais água para a superfície, com fontes, algumas coisas, e é um lugar que são todos convidados para conhecer. Lá estão tendo encontros presenciais, lá no sítio Saramandala, né? Saramandala, né? Tem até esqueci até, mas eles têm uma sigla de segurança alimentar e reencantamento humano, alguma coisa assim. Mas é por causa de Sarapuí também, né? Saramandala, na cidade de Sarapuí. E é um lugar muito forte. Em 5 anos construíram muita coisa, mas como são só 2 pessoas que habitam o sítio, que moram no sítio, eles chamam muitos parceiros lá, mas não tem ninguém que está como guardião da roça, né, da agroecologia, e eu estou indo, né, aceitando esse chamado aí da terra e dos guardiões do sítio, para estar sobre recebendo pessoas que queiram aprender mais sobre jardinagem, sobre agroecologia, sobre horta orgânica, roça, né, sobre a permacultura também, né, a cultura permanente. E estando lá, eu tenho me conectado muito com o meu mago ancestral também, cada vez mais, assim, né, de trazer o lado da magia, como a magia cotidiana mesmo, né, o poder do nosso pensamento, a forma como a gente mexe no nosso corpo,
o gesto que a gente faz para dar alguma coisa para alguém, ou o olhar que a gente, né? Então, como cada movimento nosso é uma medicina, né? E isso tem me conectado muito com a alquimia, com o mago que habita em mim, né? E está sendo muito especial, né? Eu fui lá para trabalhar a agroecologia, mas eu estou descobrindo muitas outras coisas envolvidas, né? Conhecendo muitos pajés e homens e mulheres das medicinas lá também, e estou emocionado assim nesse momento, que eu sinto que eu encontrei minha aldeia, que eu pedi muito nessa quarentena também, falar pro Grande Espírito, falar, pô, Grande Espírito, que saudade da minha aldeia, cadê minha aldeia? Só fico aqui isolado dos meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero estar com eles, não só encontrar para se divertir, eu quero estar com eles construindo o cotidiano, o dia a dia mesmo, né? A gente precisando um do outro, né? Não é só para encontrar, só para tomar uma cervejinha, né? Só para fazer um programa, né? Assim, mas mais de estar convivendo mesmo no dia a dia, de estar se fortalecendo como coletivo, como aldeia, né? E então estão todos convidados. Em breve, cursos de agroecologia lá no Saramandala, né? E com muitas imersões também, de quem quer estar no dia a dia, vendo o dia a dia do sítio, assim como a Humana Terra também tem esse programa, né? Acho que, não sei se ainda nesse momento está funcionando, mas para mandar lá a gente vai fazer algumas imersões de 1 semana a 10 dias, para quem queira estar no dia a dia mesmo, ajudando desde cuidar das plantas, a construir, a fazer o alimento de todos que vão comer ali, harmonizar o espaço, né? Montar a fogueira. Tem uma tecnologia social lá dos guardiões, né? Sempre que está tendo imersão, a gente toda noite se reúne e vê quem vai assumir cada papel, cada guardiança, né? Tem o guardião da terra, o do coração, do tempo. Mas aí eu vou me alongar muito, acho, se eu falar isso, né? Sobre isso. Fala aí, meu ancião, como é que estamos? Não dá para te ouvir, acho que você está sem áudio. Está sem áudio, Sérgio. Eu estou escutando. O Pedro. Ô, meu tio, tinha visto aí, não. Ô, Sérgio, seu fone está desligado. Ah, Então, estou falando aqui, estou vendo o pessoal fazer sinal assim, e, bom, acontece, né? Porque a gente fica tão enlevado também pelo que está ouvindo, né? E quantas coisas novas, né? Apesar de já conhecer o Pedro há muitos anos, já temos feito trabalhos juntos, como ele citou, e observado muito o trabalho dele. Já fizemos um vídeo também com a sua história uma vez, né? Então, esse vídeo também está por aí. Mas o que eu estava falando agora, que não saiu a voz, é quanta coisa nesses 33 aninhos que o Pedro tem, né? Então, para vocês verem como esse campo, esse âmbito e essa conexão pode levar uma pessoa a coisas inimagináveis. Nós não precisamos mais andar naquela calçadinha quebrada de sempre, sabe? Nós temos um mundo aberto na nossa frente. E um dos motivos que eu tive para convidar o Pedro estava na minha lista, né? Tantas pessoas que eu conheci através da Humana Terra também, e muitas já vieram aqui, e ainda tem mais, para vocês verem que ponto essas pessoas passam pela Humana Terra, se envolvem com a Humana Terra, trocam com a Humana Terra e seguem seu caminho. A Humana Terra é como um ponto de passagem, né? E cada um deixa lá um legado e leva também de lá bastante coisa, né? Tá certo isso, Amanda? Faz um sinal só para mim. Sérgio, eu sinto que, assim, além de passar, a gente vai criando rotas, né? Que é uma coisa que o Regis está falando muito nesse momento, com a Rota dos Lírios, que a gente não só, quando a gente passa, a gente conecta mais um ponto da rede e fortalece esse ponto, né? Então, a gente pode estar sempre voltando. A Sofia está aqui hoje, que eu conheci hoje, atendi hoje, e ela está aqui, bem-vinda. Falamos no Regis e no Caminho dos Lírios hoje,
que, que ele está desenvolvendo lá. Então, isso é uma comunidade que cresce cada vez mais, né, em diferentes pontos, é uma disseminação, né? Isso, cada um de vocês é uma semente de alguma coisa, né? Eu também me considero nesse meio. Então, é muito lindo esse processo, mas o que eu estava querendo dizer mesmo hoje é que nós tivemos, como todo mundo aqui, eu acho que sabe, um evento astrológico muito importante nesse dezembro, né? Que é uma abertura do Portal do Ar, depois de 200 anos no Portal da Terra, né? E o Pedro falando que ele tem muita água e fogo, né? E ele dedicou a vida, então, à terra e agora está dedicando ao ar, né? Com toda essa parte. Já dedicava, né? Porque o educador, mas agora esses bastões que ele fabrica, ele está sutilizando também essa permacultura e o meio de propagação disso é o ar, né? Então, quando ele fala de todas essas coisas, de tudo que ele vem recebendo em troca, né? Então você vê que essas coisas são todas estão aí na magia, no ar, ou seja, os valores da humanidade tendem agora a se desenvolver, desenvolvendo o próprio elemento ar e seus comandados, né? Vamos dizer assim. Nós ficamos muito tempo desenvolvendo a Terra, até chegar nesse ponto de uma grande polaridade de quem tem terra, de quem não tem, né? Como se fosse possível você ter propriedade de terra, né? Numa terra né? Que pertence ao poder cósmico, ao universo, né? Então, a gente nasce aqui, acha que pode botar uma plaquinha lá e registrar no cartório. Mas é isso que nós estamos fazendo para aprender, né? E o próprio vírus que se propaga pelo ar, que trabalha dificultando a nossa respiração, uma vez que nós fazemos contato, essa doença está fazendo contato muito forte com o oxigênio, com a respiração, essa falta de oxigênio que está se manifestando agora em Manaus, tudo. Vejamos todos nós, se isso não é resultado das nossas atitudes, né, coletivas no mundo. Quem esperava ver que, de repente, a Terra ia responder claramente com aquilo que foi feito com ela, né? Mas as leis cósmicas estão aí para quem não acredita, e não precisa acreditar, porque acreditando ou não, as leis cósmicas estão aí. E hoje, então, nós temos um grande caminho, né, dessa grande comunidade a desenvolver através dos dons da comunicação, da educação, da aromaterapia, da cromoterapia, de todos esses caminhos quânticos que nós vamos fazendo essa grande conexão, e agora realmente está na hora de regenerar tudo isso. Por isso que nascem pessoas tão dedicadas, assim como o Pedro, e tantas que a gente viu aqui nesses encontros, que eu sou muito grato pela possibilidade, muito grato ao Grupo Trabalho 60+, por ter aceito essa proposta, porque é algo que o meu coração se enche de júbilo por poder trazer e deixar gravado tantos depoimentos de pessoas que vêm mostrar um outro tipo de relação com o planeta, com a humanidade, né? Pelo ar, né? Que o Pedro conversa com a figueira, conversa com o alecrim. Aliás, alguém pediu para você falar da verbena, Pedro,
Então, eu vou parar de falar por aqui, porque eu já falei tudo. Fala um pouquinho da verbena aí e fica aberto para mais perguntas aí. Pô, essa aí eu vou passar para algum dos conhecedores aí presentes, porque a verbena eu não conheço ainda, né? Então, Mas fica na sou sua louco lista. para Eu não sei se a conhecê-la. Ana tem alguma coisa, Ana Orsi, para falar sobre a verbena, ou alguém mais. Se não, nós vamos aguardar as informações, né, sobre isso. Vai aparecer, né? Aliás, a Silmara também com os cristais, que já deu uma palestra para a gente e que eu já vou adiantando aqui, que vai ser a nossa próxima convidada da cultura orgânica. Ela vem falar das pedras e dos cristais, com a propriedade que ela tem desse conhecimento, que, como ela mesma disse, eu sou irmã das pedras, né? Então, é exatamente isso que aconteceu, né? E essa coisa do ar também. Eu assisti essa semana uma live do Pete, não sei se a Amanda viu, uma live do Pete falando sobre a comunicação com os seres, né? Com a comunicação com os seres planta, com os seres animais. Então, foi toda uma live falando sobre esse assunto, né? E o Pete, esse grande mago que muitos aqui conhecem, que o Pedro citou, nós ainda temos que evoluir bastante para merecer o Pete aqui, aí, mas ainda vamos chegar nesse dia, né? E, e o que acontece, que vou até deixar isso, né? Que, basicamente, o que o Pete falou, que para se comunicar, porque o Pete que contou da figueira para o Pedro, né? Tudo isso que o Pedro falou é pelo ar que você ouve a planta, que você ouve o animal. Tenho certeza que a Silmara, que já nasceu amante dos dogzinhos, que lá a mãe do Baldo também. Então, é fazendo silêncio que a gente se comunica com os seres que não falam a nossa língua, né? É no silêncio, é na paz. Tá certo isso, Pedrão? E então foi o que me ficou marcado da live do Pete essa semana, né? Então, é isso. A gente Pois está é, bem na Sérgio. hora de terminar. Vamos ver se alguém tem alguma coisa mais Lembrei para do nome da perguntar. plaquinha. A Como é plaquinha que lá está é? escrita assim. Lembrei da placa da figueira. A gente pôs uma placa lá escrito assim: no pé de jacarandá nasceu bela figueira, para nos lembrar que aqui é altar de plantador e rezadeira. Olha Ah, que só, hein? legal. Que lindo, não? É. Muito bem. Então, fica aberto aí, né? No entre pandemia, entra, sai, tudo isso, mas o sítio está lá, como a Humana Terra está lá, como tantos lugares continuam trabalhando, vibrando, cada vez mais no ar, né? E então a gente está realmente O Frug, entrando por esses caminhos, conhecendo esses pontos de luz cada vez mais, né? E com isso vamos seguindo. Frug, eu tenho só uma pergunta. Ah, Bom, primeiro, já que a Amanda está aqui, eu quero dizer que a gente vai ter que ter uma conversa com a Amanda uma hora dessas sobre o projeto Brincando com os Avós no Sítio. Não, Amanda, mas isso é uma outra conversa. Isso é um projeto isso o nosso que nós Pedro estamos também é desenvolvendo. esperto, né? Ah, é? Então, Eu Brincando com brinco os até que às vezes avós. eu faço desconto. Se quando eu vou fazer jardim, se tiver 2 gerações junto fazendo, eu dou desconto. então, é uma das atividades que a gente acha que tem que ter, que aqui não dá tempo de eu explicar o que é o projeto Brincando com os Avós, mas o próprio nome fala. São atividades lúdicas entre avós e netos. E a gente bolou isso em salas, em quintais, em casas,
mas de repente estamos pensando numa versão outdoor mesmo, no sítio, né? Com atividades muito ligadas a isso que você falou. Mas isso a gente tem que bater um outro papo um dia com a Amanda e com o Sérgio, com você, porque isso é uma coisa que não existe. Eu acho que não existe, mas depois eu falo. Agora, eu tenho uma pergunta que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Lembra da expressãozinha pulga? Quando você fala... Eu não conheço bem o teu vocabulário, Pedro, mas quando você fala em Babilônia, ao que você está se referindo? Avenida Paulista ou é impressão minha? Eu me refiro a um lugar urbanizado, uma cidade grande, né? Bem cartesiana, né? Eu acho que essa coisa cartesiana está junto com a Babilônia. Só quando começou a ter coisas muito grandes e muito bagunçadas que a gente começou a precisar de leis, né? E não de princípios, porque os antigos se baseiam em princípios que te empurram por uma direção. As leis te barram, né? Elas te cortam o seu caminho. Então, acho que a Babilônia é um lugar cheio de leis e a Avenida Paulista, carros, competição, medo da escassez. Eu acho que isso que caracteriza a Babilônia para mim. Ok. Agora, eu imaginava que fosse algo por aí, porque a imagem que a gente faz da Babilônia é meio complicada, né? Então, é uma Babilônia 2.0, né? Atual. É isso aí. É isso aí. É como a Babilônia da Torá, né? Também. É a mesma coisa. Ô, Pedro, eu queria fazer uma pergunta sobre o banho de manjericão, que me deu um insight aqui agora. Eu queria saber se tem alguma contraindicação, inclusive para adolescente. Então, inclusive, a fitoenergética ela é muito boa para isso, porque ela não tem contraindicações. Ela trabalha com uma energia muito sutil. E o máximo que pode acontecer é ele não sentir nada. Sabe assim? Então, e pode misturar com alecrim? Pode misturar com alecrim, né? Muito na então intuição, assim. E não precisa de uma grande quantidade de plantas, né? Porque a gente está trabalhando com vibração, né? Então, não precisa de uma grande quantidade. E aí você vai saber se precisa de sal grosso junto ou não, dependendo se a pessoa está muito carregada, se ela não está bem, né? Aí você pode pôr sal grosso para descarregar, só que aí não, ela tem que estar num lugar isolado, não pode ficar encontrando muita gente depois de tomar um banho desse. Não tá. Ele tá. O meu neto, inclusive, ele está com síndrome do pânico. Eu acho que essa coisa da pandemia, e aí ouvindo isso, eu achei que era uma boa, de repente, entendeu? Eu acho que o alecrim, então, não, é melhor não pôr o alecrim, porque ele é estimulante. Né? Tá. A síndrome do pânico anda muito junto com a ansiedade, né? Tá muito ansioso. Né? Tem o gerânio, é uma planta muito boa para colocar também a malva cheirosa, o gerânio. Eu tenho gerânio no jardim, mas a folha, você diz? A folha, é boa para equilibrar as polaridades energéticas, assim, né? Tá. E traz um feminino. Faz tipo um chá, assim? É isso? Faz tipo um chá, igual infusão, né? Deixa ferver, depois desliga, joga na água, deixa lá uns 5 minutos. Sim. E aí você pode, inclusive, diluir essa água super quente com uma outra água, né? Para aumentar o volume. E aí você molha do pescoço para baixo, da cabeça para baixo, não molha a cabeça. Certo. Se for com sal grosso, é bom ser de noite, antes de dormir, que ele não vai sair depois, não vai ver ninguém, sabe? O sem sal grosso é mais para qualquer momento. Né? Tá bom. Muito obrigada. Então, Pedro, quando a gente puder, depois da vacina, eu quero fazer uma incursão lá no sítio, viu? Muito legal. Eles são super, o Felipe e a Jéssica são super abertos, assim, essa coisa que o Sérgio falou da propriedade, né? Eu sinto que eles são muito, transcendem muito isso lá, assim. Eles sabem que são terras do grande espírito lá, né? Que é um lugar de reencontro mesmo, de muitos tempos atrás e agora, né? Assim, então é super bem-vindo. Propostas aí com amor e respeito são sempre bem-vindas, né? Então, a gente vai fazer... também a Humana Terra, né, Amanda? A gente vai fazer várias excursões, né? Com certeza.
Estamos só esperando abrir o portal das excursões aqui, porque já tem vários caminhos, né? O Ari já teve a oportunidade da gente ir para o Matutu juntos, e que vamos repetir também, com certeza, porque quem vai para o Matutu jamais esquece, né, Janete? Quantas vezes você já foi para o Matutu, Janete? Está sem som, Janete. Cadê? Caiu? Bom, eu acho que por volta de... no mínimo 20. No Eu acho. mínimo 20. Umas 20 vezes. Está vendo? Maravilhoso. Bom, o Pedro fantástico. deixou o arroba dele do Insta aí, né? Ele também já está no grupo da Cultura Orgânica, que eu já coloquei ele lá, né? Ele vai, se ele puder trazer alguma coisa a mais, fotos dos bastões, alguma coisa que ele escreve, fica então convidado para utilizar o nosso grupo e trazer um pouco disso aí, as fotos que ele puder. Aí a gente agradece também essa complementação, né? E também, né, quem quiser conversar mais com ele, né? As pessoas todas que nós estamos conhecendo hoje, por exemplo, ali o Viver Arquitetura, que deve ser amigo do Pedro, né? É minha mãe, Sérgio. Hã? É A minha sua mãe. O tio E o tio está aí e a também. mãe. Arquiteto tio. também. E a sua mãe, quem que é? Isa Curado. Sérgio, conheci você olha na Humana só, Terra. Conheci você e a Amanda e o Bruno na Humana Terra, que a gente fez um final de semana lá construindo pau a pique, fazendo o adobe do pau a pique. Não sei se você lembra, faz tempo já. Olha só, hein? Gostei muito de conhecer lá o Humana Terra, mais de uma vez. Gostei muito do Humana Terra e do acolhimento e do que a gente aprende ali. É muito bom, né? Muito bom. A guardiã lá tem ascendente câncer, acolhe todo mundo, né? Precisa ir lá. E o guardião é taurino, isso, olha, né, o nome também, da mãe do Pedro, Curado, né? Isa Curado. Então é isso, gente. Agradecemos muito por mais essa oportunidade. Daqui 15 dias temos a Ciomara falando de pedras e cristais. Anotem na agenda. E, olha lá, a Ana Orsi já está batendo palma, né? E que vocês realmente vão gostar muito. E assim vamos caminhando, né? Eu fico tão feliz de estar fazendo esses Zooms aqui, guardando esse legado aí no YouTube, que vocês não imaginam, viu? Então, é uma maravilha isso. E então eu agradeço muito, né, a participação de vocês, especialmente do Ari, que ele vem se apaixonando cada vez mais pela cultura orgânica. Eu fico também muito feliz com isso. Desde que ele foi para o Matutu, ele mudou o clique dele. Então, nós vamos ter... Eu vou falar só uma coisa. Eu tenho 60 anos de Babilônia. Esse é o problema. Eu preciso descontaminar. Né? Então, é isso que você está aprendendo. Então, tá bom, gente. Gratidão. Quem não pôs no chat e faz o que está vindo a primeira vez, por favor, deixa o contato aí no chat para a gente colocar também no grupo 60 mais, vocês receberem notícias das outras muitas atividades muito legais que nós temos, que não são só para velho, são para velho e para moço e para criança. Tá bom, gente? Gratidão, Pedrão. Obrigada, Sérgio. Gratidão, Fê. Não sei se a Fê ainda está aí, acho que ela já foi.
Obrigada para todos. Obrigada para todos, adorei. Obrigado. Obrigada, Valeu, obrigada. Pedro. Acho que ela tá ali. Um grande beijo, viu, Fê? Maravilhoso. Gente. Obrigada, Gratidão. Valeu, Pedrão. Beijos. Valeu, Valeu. filho. Valeu, filho. Valeu, mãe. Valeu. Valeu, família toda aí, toda a aldeia. Parabéns, parabéns. Muito bom, Parabéns Pedro. pela família. Trabalho, Parabéns Pedro, pela lindo família. trabalho. É, você Arro. vê, né? A gente já vem com uma família dessa, tem que fazer as coisas com devoção, né? Isso aí. É lindo trabalho. Mas Parabéns deixa aí pela meu aldeia. Instagram, né? Coelho de Quintal com I. E pode contar comigo aí. Coloco meus serviços à disposição da aldeia aí, Muito né? legal. Da rede. Beleza. Uma Me satisfação, lembrou de uma acredito música muito do na... Ale de Maria. Próxima vez que você vier, eu vou pôr o Ale de Maria Ó. aqui para você ver. Então, Sim, não é Rezo da Fogueira, não, né? não, é um sobre ilumina a aldeia, que a aldeia vai Ó. rezar, sabe? Aí É, sim, bem bacana. quero ver, Sérgio, manda para nós aí. Vou mandar para você. Eu vou Eu postar no acredito. grupo essa música do Ale de Maria. Eu vou postar em Legal. sua homenagem no grupo da Cultura Orgânica. Amanhã eu Oh, posto. maravilha. E só Tá para bom? finalizar, assim, eu acredito muito nesses encontros intergeracionais, assim, sabe? De várias idades, né? O meu grupo de que eu treino capoeira é de criança a cabelo branco treinando na mesma roda, assim. E eu acredito muito nessa pedagogia da aldeia, na pedagogia griot, de estarem todos juntos, né? Cada um fazendo o que pode e ensinando, aprendendo, né? Então, damos graças aí por esse encontro que você está proporcionando, né? Valeu, Sérgio, meu irmão. Gratidão por mais essa, hein? Irmão, adorei. Você sempre mandando super bem. Valeu. Tchau, curtiu Pedro, parabéns, também, viu? viver. Tchau, Pedro. Até mais. Aí. Tchau, Sérgio. Como Sérgio, diz os grande. antigos, né? O Precisava de tio toda uma aldeia para parecido, criar uma olha lá, criança. parecido com o Pedrão lá. É Seu bem mano. parecido mesmo. E esse tio aí é jardineiro também. Também é tô ligado. jardineiro. Arquiteto. Essa é a família. Arquiteto, Muito urbanista. Entre dia a gente entre traz muitas ele aqui outras também para coisas, né? falar das coisas Como dele. bom permacultor, esse aí, ó, é muitas coisas, muitas Então. ferramentas na malinha dele. Fica na lista aí. Isso. Né, como diz os antigos, é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Eu tive essa aldeia aí com tantos tios, tias maravilhosas aí.